Paz do Senhor. Eu gostaria de ler uma passagem para você que Deus tem falado comigo esses dias. E não como uma história de amor ou como uma lealdade de uma nora com uma sogra, ou de uma amizade, mas de um jeito diferente. A história de Ruth e Noemi não é apenas sobre a sogra e a nora. É sobre a aliança e sobre fidelidade, é sobre o amor verdadeiro. É sobre permanência quando seria mais fácil ir embora. Noemi estava vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ela perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu a alegria, perdeu a esperança. Ela voltou para Belém carregando a dor, luto e amargura. Humanamente falando, Noemi não tinha mais nada para oferecer. Mas foi exatamente nesse cenário que Ruth revelou profundamente do seu coração. Ela não ficou por interesse, ela ficou por amor. Isso nos ensina muito sobre o relacionamento de Deus que deseja ter conosco. Porque Deus também nos ama com fidelidade e Ele espera que nós, não uma fé de momento, mas uma aliança de permanência. O amor verdadeiro permanece mesmo na dor. Livro de Ruth 1,16. Aonde quer que fores, irei eu. Ruth poderia ter ido embora. Seria mais fácil, seria mais confortável, seria mais lógico, mas ela decidiu permanecer. Isso é aliança. Ficar quando tudo está bem fácil. Difícil é permanecer quando tudo desmorona. Ruth escolheu permanecer no vale. E isso se parece com Deus conosco, porque Deus não nos abandona quando estamos quebrados. Ele permanece. Muitas pessoas querem relacionamentos baseados em conveniência. Mas Deus trabalha com alianças. Ele não ama por fases, ele ama por permanência. O amor do nosso Deus é um amor incondicional, incomparável. E ele deseja que nós venhamos amar ele de forma de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. Tem uma passagem que diz que ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Um dos primeiros mandamentos é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, além de ele te desejar, ele quer também que seja recíproco, que você deseje ele também de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o teu corpo. O Deus de Noemi se tornou o Deus de Ruth. O teu Deus será o meu Deus. Isso aqui é profundo. Ruth não estava apenas escolhendo acompanhar Noemi. Ela estava escolhendo servir ao Deus de Noemi. Ela viu algo naquela mulher ferida. Mesmo em meio à dor, Noemi ainda carregava Deus. Isso mostra que nossa vida prega mesmo quando estamos em silêncio. Talvez você ache que sua dor te enfraqueceu, mas talvez alguém esteja conhecendo Deus através da sua permanência. As pessoas observam mais nossa reação na dor do que nosso discurso na vitória. Sua fidelidade em tempos difíceis evangeliza. Nós somos uma carta aberta para todos lerem. E estamos sendo observados quanto nós confiamos e o quanto nós ficamos estabilizados ou desestabilizados perante alguma situação que aconteça. Deus também faz aliança conosco. Assim como Ruth permaneceu com Noemi, Deus permanece conosco. Mesmo quando falhamos, mesmo quando choramos, mesmo quando nos afastamos, Ele continua dizendo, eu continuo aqui, ó glória. A cruz é a maior prova disso. Jesus Cristo. Jesus não nos amou apenas com palavras, Ele fez uma aliança de sangue. Ele permaneceu até o fim. Ele não desistiu de nós. Talvez pessoas tenham ido embora da sua vida. Pessoas que você pensou que ia permanecer com você em todo o tempo, em toda a trajetória, mas Deus permaneceu. Talvez promessas humanas falharam, mas a fidelidade de Deus continua intacta. A fidelidade gera propósito. Ruth permaneceu e por causa disso sua história mudou. Ela conheceu Boaz, foi restaurada, foi honrada e entregou a genealogia de Cristo. Olha só isso. Uma mulher estrangeira, viúva e improvável se tornou parte de um propósito eterno. Ou seja,
seu marido e seu filho faz parte da genealogia de Jesus. Tudo começou com uma decisão de permanecer, de fidelidade. Quem permanece em Deus vive promessas que nem imaginava. A fidelidade de hoje pode ser testemunho de amanhã. A história de Ruth e Noemi nos ensina que o amor verdadeiro não abandona a aliança, não depende de facilidade. Fidelidade não depende de circunstância. Fidelidade não depende de circunstância. E Deus está nos chamando para esse nível de relacionamento. Não uma fé de emoção, mas uma fé de permanência. Não um amor de momentos, que hoje se encontra tanto no mundo, nos momentos que vivemos hoje. São momentos que são importantes, não é verdade? Mas não é um amor de momento que Deus procura de você, mas uma aliança de vida inteira. Hoje Deus, sabe o que Ele te pergunta? Você vai me amar apenas quando tudo estiver bem, quando tudo estiver dando certo, quando tudo estiver bom para você? Ou vai permanecer mesmo no vale, nas dificuldades, na dor, na luta? Porque quem permanece vive promessas. Quem permanece vê milagres. Quem permanece descobre que Deus nunca abandona os seus. Quem ama de verdade não procura motivos de ir embora. Procura razões para permanecer. E Deus continua dizendo: eu permaneci com você. Agora, permaneça em mim. Já parou para pensar que Deus permanece com você ontem, hoje e permanecerá para sempre? Só depende de você. E tem sido recíproco o seu amor e a sua permanência em Deus? E o que mais interessante é que a Ruth, ela não sabia o que ia acontecer com ela. Ela saiu de um lugar de segurança, porque ali habitava a sua família, ela poderia ficar com seu pai, com a sua mãe, mas ela decidiu ir para um lugar que ela não saberia o que ia encontrar. Diz assim, Ruth 1,16: Aonde quer que eu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. A fé continua mesmo sem saber o final. Ruth não sabia o que aconteceria depois, ela não tinha garantias, ela não sabia se teria sustento, não sabia se seria aceita, não sabia se teria um novo começo, não sabia como seria o amanhã. Ela só sabia de uma coisa, ela decidiu confiar. E essa é uma das maiores definições de fé. Fé não é confiar quando tudo está explicado. Fé é continuar quando nada faz sentido. Ruth estava deixando sua terra, sua zona de conforto, sua história antiga, para seguir um caminho totalmente desconhecido. Ela não tinha respostas de nada, mas tinha uma decisão. E às vezes Deus não nos mostra o destino completo, Ele apenas pede: confie em mim. Então fé não é saber, é confiar. Ruth não tinha mapa, ela não tinha promessas visíveis, ela não tinha segurança humana, ela não tinha nenhuma palavra, mas ela escolheu seguir. Muitas pessoas querem primeiro entender tudo para depois obedecer, mas com Deus funciona diferente. Primeiro vem a obediência, depois vem o entendimento. Você não precisa saber todos os detalhes, você só precisa saber quem está te guiando. E quando Deus está na frente, o desconhecido deixa de ser ameaça e passa a ser promessa. E Ruth escolheu o Deus de Noemi antes de ver o milagre. O teu Deus será o meu Deus. Isso é poderoso. Ela não escolheu Deus por causa da bênção, ela escolheu antes da resposta. Ela decidiu permanecer antes da honra. Ela creu antes do milagre. Essa é a fé madura. Muita gente quer servir depois de que recebe. Ruth decidiu servir antes. Muitos precisam ver primeiro para crer. E ela não. Quem ama Deus apenas pelas bênçãos não conhece a aliança. Ruth nos ensina a amar a presença antes de desejar a promessa. Deus honra quem permanece. Ruth chegou como estrangeira, sem nenhum status, sem garantias, sem futuro aparente. Mas Deus já estava escrevendo uma nova história. Ela não sabia que encontraria Boaz, não sabia que seria restaurada, não sabia que faria parte da genealogia de Cristo. Ela só decidiu não voltar. Isso mudou tudo. Talvez você também não saiba como Deus vai fazer.
Mas continue confiando, continue crendo. Você tem um Deus que faz tudo por você. Porque quem permanece no processo vive o propósito. Quem confia sem entender testemunha milagres que nunca imaginou. Deus também nos chama para essa confiança. Todos nós temos momentos de Ruth. Momentos em que precisamos decidir sem saber o final. Momentos em que precisamos caminhar sem ver a estrada inteira. Momentos em que tudo parece incerto. E Deus pergunta: você confia em mim mesmo sem respostas? Porque fé verdadeira não nasce quando tudo está claro. Ela nasce quando tudo parece escuro e ainda assim você continua. Talvez hoje Deus não esteja te dando explicações. Talvez Ele esteja apenas dizendo: segura na minha mão e continua, e isso basta. Ruth não sabia o amanhã, mas decidiu confiar no Deus que controla o amanhã. Ela não tinha garantia de fé. Ela não tinha respostas, mas tinha permanência. E isso foi suficiente para Deus mudar a sua história. Hoje, talvez você também esteja assim, sem respostas, sem direção clara, sem saber como tudo vai terminar. Mas Deus manda te dizer: você não precisa saber o final, quando conhece aquele que escreve história. Olha, continua, permaneça, confie, porque o Deus que guiou Ruth também está guiando você. Ruth não sabia onde pisaria amanhã, mas sabia que quem ela estava confiando não era qualquer Deus. E quando você sabe quem guia seus passos, não precisa ter medo do caminho. A estrada já está completa e o final é feliz para você. Eu quero convidar você a se pôr de joelho comigo, colocar a mão no seu coração, a levar seu pensamento a Deus, porque vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu coloco diante da Tua presença com humildade, sinceridade e fé. Pai, acima de tudo, de todas as coisas, eu quero Te amar mais e quero Te buscar mais, quero Te conhecer mais profundamente, porque muitas vezes, Senhor, eu corro atrás de tantas coisas, eu acabo esquecendo daquilo que é mais importante. A Tua presença, Deus. Pai, me ensina a Te amar não apenas pelas bênçãos, mas pela Tua essência. Não apenas pelo que o Senhor pode me dar, mas por quem o Senhor é. Que o meu coração não esteja preso apenas às respostas, mas apaixonada pela Tua presença. Apaixonada pela Tua presença todos os dias da minha vida. Senhor, assim como Ruth decidiu confiar sem saber o que aconteceria depois, eu também quero aprender a confiar, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando o caminho parece incerto, mesmo quando o silêncio parece longo. Oh Pai, me ajuda a confiar em Ti, Deus, porque às vezes o medo falta, porque às vezes o medo fala alto, porque às vezes, Senhor, o medo ele grita, ele fala alto, às vezes a ansiedade tenta dominar, às vezes a preocupação me rouba a paz, mas hoje, Senhor Jesus, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Eu entrego meu futuro, meus sonhos, minha família, minhas dores, meus projetos, meus medos escondidos. Tudo pertence ao Senhor. Me ensina a descansar em Ti, a depender de Ti, a não viver pela ansiedade, mas pela fé, a não caminhar pelo que os meus olhos veem, mas pela certeza de que o Senhor está comigo. Pai, se em algum momento meu coração esfriou, renova meu amor por Ti. Se eu me distrair com as preocupações da vida, traz-me de volta ao centro da Tua vontade. Se eu confiei mais em pessoas do que em Ti, me perdoa. E me ensina novamente a depender do Senhor. Eu quero Te amar com verdade, com profundidade, com fidelidade, com permanência. Não apenas em dias bons, mas também nos dias difíceis. Não apenas quando tudo dá certo, mas também quando eu passo pelo vale. Porque amar a Deus de verdade é permanecer mesmo sem entender, é continuar mesmo sem resposta. É confiar mesmo sem ver, Senhor, que eu nunca troque a Tua presença por distrações passageiras. Que eu nunca permita que meu coração se afaste de Ti. Que o Senhor seja sempre a minha prioridade, o meu refúgio, a minha segurança, a minha maior alegria. E hoje eu declaro, eu escolho amar a Deus, eu escolho confiar em Deus, eu escolho permanecer em Deus. Ainda que eu não saiba o amanhã, eu sei que Ele cuida. Ainda que eu não veja o caminho completo, eu sei que Ele guia meus passos, e isso me basta. E em nome poderoso de Jesus eu declaro, aumenta o meu amor,
o meu carinho, o meu desejo, a minha vontade de estar contigo dia após dia, hora após hora, e que as distrações sigam longe de mim e que o meu coração esteja completamente te desejando. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro amém e amém. E se essa oração falou com você, declare: eu escolho amar e confiar a Deus todos os dias.